Bom, hoje eu quero homenagear três pais. Primeiro, eu perdi meu pai, vai fazer 3 anos agora em dezembro. O nome dele era Walter. E mostrar uma foto para vocês conhecerem. É esse aqui, ó. Esse aqui. Os outros dois são meus tios, é o tio Flávio e o tio Adriano, e eu já quero desejar também para eles um feliz Dia dos Pais e dizer que é muito bom ser sobrinha deles. Mas o meu pai, ele sempre foi um pai muito provedor, ele sempre foi um pai muito cuidadoso com a família e ele tinha uma dificuldade, vamos dizer assim. Ele era viciado em bebida alcoólica e, infelizmente, ele nunca. Eu posso dizer que ele desistiu da bebida nos últimos dias da vida dele. Já era um pouco tarde. E vários momentos assim eu falava para ele: pai, mas o senhor precisa deixar de beber, por que o senhor não larga disso? Aí ele dizia assim para mim: não, mas eu vou beber até morrer. E foi isso que aconteceu. Nos últimos, assim, tipo, faltando uns 2 meses assim para ele vir a falecer, é, ele ele ficou doente, a gente teve que cuidar dele, né? E só nesse período é que ele deixou de beber, porque ele não tinha mais como beber, ele não tinha nem como ir no bar, né? Ele ficou muito ruim mesmo, ele ficou de cama. Nessa época a gente estava morando em Minas, na cidade de Lavras, e ele ficou acamado, ele foi para o hospital, ficou em UTI e tudo, e infelizmente ele não teve assim muito tempo para curtir é, a ausência da bebida na vida dele. Ele poderia ter feito outras escolhas, mas ele escolheu esse caminho. Ele dizia que ele ia beber até morrer e foi isso que aconteceu. E ele ficou muito doente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu amei muito meu pai, errei muito com ele e tive por Deus uma oportunidade por Deus de poder ficar com ele nos últimos dias da vida dele. Ele ficou no hospital, né, como eu já disse, ele ficou na UTI e ele ficou em coma, mas eu sabia que tudo que a gente falasse para ele, ele estava ouvindo. E eu lembro também que ele nunca, assim, ele tinha muita dificuldade com o evangelho, ele não gostava que a gente falava de Deus para ele, mas a gente aproveitou aquele momento. Eu, o meu esposo e todas as pessoas que entravam ali para visitar falavam de Deus para ele. E eu lembro que um dos versos assim que eu gostava de ler para ele é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Esse texto, toda vez que eu lembro, até hoje, eu lembro do meu pai na cama. É, eu quero dizer para você que está me ouvindo, para você aproveitar a oportunidade que você tem hoje de amar o seu pai. Quando eu falei pro meu pai de Deus ali na cama, é porque ele não deixava a gente falar de Deus. A gente começava, antes dele ficar doente, né? A gente começava, a gente podia nem ler a Bíblia. Ele não gostava, mas na cama ele não tinha para onde ir. E mesmo em coma, a gente falou várias vezes, a gente orou com ele, a gente orou por ele e lemos bastante a palavra de Deus para ele, e eu tenho certeza que Deus permitiu que tudo isso acontecesse na nossa vida, porque ele tinha um plano para salvar o meu pai. Meu pai, ele falava que ele não queria saber de Deus, é, e ele sempre fugia, nunca quis ficar ouvindo sobre a palavra, não gostava que a gente lia a Bíblia em casa, mas ele, nos últimos dias, ele foi ali, vamos dizer assim, nós demos uma overdose nele de Bíblia, do amor de Deus, e eu tive a oportunidade de dizer para ele, ali na cama,
todo entubado, mas eu sabia que ele estava me ouvindo. E eu tive a oportunidade de dizer para ele que eu o amava e que ele era o melhor pai do mundo, que ele nunca me deixou faltar nada, que se eu tivesse que nascer de novo e ter um pai, era ele que eu queria que fosse meu pai. E eu tive a oportunidade, mesmo ele deitado ali na cama. É uma época que eu falei essas coisas para ele, eu sabia que ele estava em coma, que ele estava ouvindo, mas depois ele chegou a sair do coma e muitas vezes eu dizia para ele assim: pai, eu te amo. Ele falava assim: obrigado, né? Assim que ele falava, obrigado. A única coisa, assim, pouca coisa que ele conseguia falar é mexendo com a boca, porque ele fez traqueostomia. E então a voz dele não saía mais, né? Ele estava entubado, ele se alimentava pelo nariz, né? Eles entubaram ele. Mas o que eu quero dizer para você, filho e filha, aproveita a oportunidade que você tem hoje de dizer para o seu pai que você o ama e de dizer para o seu pai o quanto que ele é importante na sua vida. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A Bíblia não diz assim: honra teu pai, se teu pai e tua mãe, se eles forem compreensivos com você. Honra teu pai e tua mãe se eles nunca beberem. Honra teu pai e tua mãe se eles nunca se prostituírem. Honra teu pai e tua mãe se eles concordam com suas opiniões. Não é isso que a Bíblia diz. Honra teu pai e tua mãe. Acabou. Eu não vou dizer para você que eu nunca errei com meu pai, porque eu já errei sim, mas eu tive a oportunidade de pedir perdão e de dizer para ele quanto que ele era importante na minha vida enquanto ele estava vivo. E eu sei que ele ouviu tudo que eu falei. Mas e você? Você tem certeza que amanhã o seu pai vai estar vivo? Você tem certeza que amanhã você vai ter a oportunidade que Deus está te dando hoje? Pega o telefone, liga para o seu pai, diz para ele que você o ama, que ele é o melhor pai do mundo. Ou então, se você não tem tanta força assim para dizer, pai, eu te amo, liga para ele, fala, pai, eu tava aqui pensando em você e queria te mandar um abraço pelo Dia dos Pais. Sei lá, faz alguma coisa pelo seu pai, ele já fez tanto por você, né? E eu não sei a sua história, mas se eu tô falando com você aqui hoje, que você tem alguma diferença com seu pai, que você não conversa com ele, que você nem olha na cara dele, olha, é só quando a gente não tem mais a pessoa que a gente vê que poderia ter sido diferente quando estava vivo. A gente pensa assim, poxa, eu poderia ter feito melhor se eu tivesse uma segunda oportunidade. Não adianta, é só quando a gente não tem mais a pessoa, quem não tem o seu pai sabe do que eu estou falando. Só quando a gente não tem mais a pessoa é que a gente para e pensa, por que eu não fiz melhor? Porque eu não curti mais o meu pai, devia ter aproveitado mais dele. Eu penso isso. Eu deveria ter feito mais coisas, mas eu não fiz. Mas também eu consegui nos últimos dias da vida dele levar para ele o mais importante da vida, Jesus Cristo. Eu consegui. E eu tenho certeza que no dia da ressurreição eu vou poder ver meu pai. Eu creio nisso. E a minha esperança é poder abraçar ele no dia da ressurreição e dizer para ele, valeu a pena. E foi muito bom ser sua filha e dizer que eu quero dizer agora para você não deixar passar essa oportunidade. Hoje você tem vida, você tem vida. Amanhã a Deus pertence, né? Eu quero também homenagear aqui rapidamente. Conheço muitos pais maravilhosos, mas Deus tocou no meu coração e eu quero falar agora do nosso irmão, o meu irmão da igreja, o meu irmão Raimundo. Eu vejo que ele é um super pai, ele é um super avô e super bisavô também.
né? E dizer para o senhor, irmão Raimundo, que eu te admiro muito. Tenho certeza que os seus filhos também te admiram, seus netos, a sua bisnetinha. E feliz Dia dos Pais para o senhor. Que Deus continue fazendo do senhor o homem e o pai que o senhor é. Eu tenho certeza que no dia de hoje, os seus filhos, seus netos reconhecem no Senhor que Deus escolheu o melhor pai que cada um deles poderia ter. O Senhor é o melhor pai que Deus poderia ter dado para os seus filhos. Parabéns pelo seu dia. E por último, não posso deixar de falar do meu marido, Rogério. Ele, de certa forma, ele é meu pai também, porque ele cuida de mim, porque ele não me deixa faltar nada. Ele me ensina sobre a Bíblia, ele me ensina a respeito do trabalho. Com ele eu tenho aprendido muitas coisas, mas o mais importante que eu tenho aprendido com o Rogério é ser uma pessoa melhor, ser uma filha melhor, ser uma mãe de verdade, ser uma irmã para todos os meus irmãos da igreja melhor também. Com o Rogério eu aprendo que a vida nos dá todos os dias uma oportunidade de sermos melhores do que fomos ontem, em todos os aspectos. Eu louvo a Deus pela existência do Rogério, desse pai que é o Rogério na minha vida. Eu considero ele um pouco pai também da minha mãe, porque a minha mãe ela já está numa certa idade que precisa de cuidados, precisa cuidar da alimentação dela, da higiene dela, cuidar de tudo, né? E o Rogério, ele faz tudo assim com muito carinho, com muita dedicação. Então eu considero ele como um pai também. Muitas vezes eu vejo como ele pai dela também, né? E eu agradeço muito a você, meu amor, pela dedicação que você tem com a minha mãe. E com você eu aprendi também a ser uma melhor filha. É com você que eu tenho aprendido isso. E o Rogério, há pouco tempo atrás, alguns sabem disso, minha mãe ficou muito doente, ela não podia nem ir no banheiro sozinha, não conseguia nem se limpar sozinha. E ele, como muitos pais, cuidou da minha mãe, até banho deu nela. Um dia ele estava dando comida na boca dela, porque ela não estava conseguindo comer, a boca dela ficou toda mole. E ela até cuspiu assim no rosto dele, não porque ela quis, não é isso, é porque ela acho que ela engasgou com alguma coisa e voou assim comida no rosto dele, assim e tal. E ela não se lembra de nada disso, porque foi um episódio assim curto, rápido, que aconteceu. Algumas pessoas que vieram até em casa viram o estado que ela ficou, mas hoje eu agradeço a Deus pela recuperação dela. Sei que hoje a minha mãe é muito melhor e muito mais feliz, porque o Rogério dá muito amor para ela e me ensina também a dar amor a ela e carinho para ela. Ele fala assim: ela é sua mãe, você só tem ela. Tem que dar amor para ela hoje, porque amanhã não vai adiantar ficar chorando mais. Eu aprendo muitas coisas com ele. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, por esse papel de pai que você tem feito na vida da minha mãe e também pela vida do Johan, que eu vejo que o Rogério ele é muito amigo do Johan, é, é enérgico no momento que precisa ser enérgico, mas é muito amigo dele. E eu vejo como ele conversa, como ele conduz todas as situações com sabedoria e com muito amor com o Johan. Tenho certeza que o Johan é muito feliz pelo pai que tem e eu vejo como que eu preciso melhorar, né, em relação ao Johan. Tenho aprendido com o Rogério tudo isso. Desejo a você, Rogério e irmão Raimundo, um feliz Dia dos Pais, e a você que ouviu esse testemunho, tome uma atitude hoje.
Não deixa para amanhã, não. Amanhã pode ser muito tarde. Aproveite do seu pai hoje. Liga para ele, dá um abraço nele. Não precisa ficar gastando dinheiro, não precisa ficar pensando mil coisas diferentes para fazer. O mais importante para o pai é o filho perceber como que o pai tem importância para ele. Dê importância para o seu pai. É isso que ele espera de você. Um beijo e feliz Dia dos Pais para todos. Bom, pai, hoje é o seu dia. Eu queria te parabenizar por todo esse tempo que eu tenho passado com você. Esse tempo maravilhoso e você é um pai muito bom para mim. Eu gosto muito de você. Você me faz muito feliz e faz muito bem pra gente. Oi, Rogério, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Nós te Nós amamos. te amamos. Stephanie, Esse era meu.